Amém. Irmãos, dando prosseguimento então à nossa escola bíblica, hoje tratando de Apocalipse capítulo 9, tá? A gente já percorreu aí esses 8 capítulos, né, até a pausa na abertura a pausa da abertura para o 7º selo, a abertura do 7º selo, e aí o início do tocar de trombetas, né? Já vimos as 4 primeiras trombetas e agora nós vamos ver as últimas 3 trombetas, que, se você perceber, no versículo 13 do capítulo 8, vai nos dizer então que essas 3 trombetas são os 3 ais, não é isso? Dá para compreender que cada uma dessas trombetas são esses 3 ais, né? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Então, cada uma dessas trombetas representa um desses ais. No domingo retrasado, a gente comentou aqui, né? A gente entendeu, trouxe os 2 entendimentos. Para quem está chegando agora, a gente trouxe em aberto, porque ainda havia algumas dúvidas em alguns pontos no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar e deixar o Espírito Santo conduzir. Então eu trouxe 2 entendimentos possíveis, e o que a gente concordou aqui é que havia então, antes da ira, o arrebatamento. E aí, diante desse cenário de haver o arrebatamento antes da ira, me questionaram o seguinte: ora, se vai ter o arrebatamento, se as pessoas salvas estão sendo arrebatados aqui, por que então que a gente precisa ler o resto? Vamos supor, né? Se tem ali até o capítulo 7, né? Está falando de um monte de coisa, de tribulação, de tudo mais, e tudo isso a gente vai enfrentar, e de repente no final da tribulação a gente é arrebatado, por que a gente tem que estudar o resto? É uma boa pergunta, né? Teoricamente. Mas ele vai morrer, mas ele não sabe do resto, por que ele vai ler a Bíblia toda? Assim, na verdade, existe, a primeira coisa que a gente estabeleceu quando a gente começou a estudar Apocalipse, e a gente viu isso nos primeiros 5 capítulos, é que a margem de sentido figurado que existe é enorme. Então, o entendimento que a gente traz é um entendimento que é mais provável, é mais perceptível diante do próprio texto. A gente está evitando, por exemplo, ir para outros textos, estamos ficando o que o próprio livro de Apocalipse fala sobre aquele tema ali. Então, diante disso, a gente percebe alguns padrões, e com base nesses padrões a gente tira os nossos entendimentos. Isso não quer dizer que vai ser exatamente assim, tá? Muita coisa na Bíblia, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, vai vendo, pode ser isso, pode ser aquilo. Por exemplo, quando criaram dinheiro físico, né? Que a ideia de você ter uma promessa de que aquilo vale alguma coisa, um papel prometendo que vale alguma coisa. Os primeiros cristãos acharam que aquilo era o início do fim, né? Algo relacionado à marca da besta e tudo mais. E a gente hoje vê que talvez eles tivessem algum nível de razão, mas ainda estava muito longe. Então a mesma coisa a gente pode enxergar hoje, é criptomoeda, não sei o que, a gente pode ter razão, isso aí tem a ver com a besta, mas talvez esteja muito longe ainda do que vai ser de fato. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo mais sobre essas coisas. E agora, isso é um aviso para todos, a Bíblia está aí para todos e para pregar a todos, inclusive para quem não é crente, quem não vai estar durante o arrebatamento. Isso. Eles falam para a pessoa um argumento: olha só, você não quer crer em Jesus Cristo? Beleza, mas você vai passar pela ira de Deus. O que consiste no Deus? Isso aqui, ó, não vai ter a trombeta, né, e tudo mais. Isso. São 3 motivos principais para a gente continuar estudando todo. Um é que a gente, certeza absoluta, a gente não pode dar, né? São coisas futuras. O outro é que o segundo motivo é justamente esse. A gente prega, depois vamos supor que a gente foi embora, fomos arrebatados. Vamos considerar esse cenário. Chegou a tribulação, chegou tudo isso, tal, vai chegar a ira de Deus, arrebatou a gente aqui. Vai ter gente ainda aí. Não seria bom que as pessoas tivessem materiais, né, disponíveis para que eles pudessem estudar e ver o que está acontecendo? Porque se sair uma grande porção da população da Terra do nada, que eu acredito que não vai ser pouco, apesar de estar diminuindo dramaticamente o número de salvos, ainda tem muita gente salva por aí. Se sair de repente, sumir do nada,
As pessoas que vão sobrar têm que ter informação. Então esse é um motivo importante. Fala. Isso, e agora tem um terceiro motivo. Eu acredito que vai ser possível as pessoas serem salvas durante a ira, porque não só terão as duas testemunhas pregando, como a gente vai ver agora nesse capítulo aqui, por isso que eu não respondi no domingo passado, nesse capítulo aqui vai ter os 144 mil que vão estar aí pregando. Então as pessoas vão ter oportunidade, né? Duas coisas ali. Primeiro por que tem o inferno? Para quem é salvo, para quem é crente em Jesus Cristo, tem a Bíblia, é salvo, precisa saber o que verdade. É o inferno. Precisa. Mas enfim. E a outra, a quarta razão a melhor de todos, que eu acho, porque Deus quis. Isso. A gente estuda e pronto. Tem uma quinta, vai que tu fica. Bom, enfim. Então vamos então agora, esclarecido esse ponto, a gente vai ler o capítulo 9, e é um capítulo um pouco maior do que o domingo passado. À medida que forem surgindo temas e assuntos, a gente vai abordando. Então vai a quinta trombeta, já tocaram 4, né? Que são mortes e pestes e um monte de coisa que vai acontecer na Terra, né? A Terra é ferida, o Sol, tudo. E agora a quinta trombeta. E o quinto anjo, lembrando, nesse momento já aconteceu o arrebatamento. A gente entendeu isso? Já aconteceu o arrebatamento. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o que seria uma estrela que cai do céu? O que seria? Seria um meteoro? Parece que é isso que está dizendo? Não, né? Porque essa estrela foi dada uma chave. Então, é importante que a gente, lá no segundo capítulo, se não me engano, de Apocalipse, no início, a gente conversou sobre isso, e como as estrelas no livro de Apocalipse representam anjos. Muitas vezes representam seres celestiais. E aqui, claramente, é um anjo. Um anjo o quê? Caído. Que depois vai dar até o nome desse anjo aqui. Então, essa estrela que cai do céu não tem, na minha opinião, ou se tiver correlação com quando Jesus diz que as estrelas vão cair sobre a terra, poderia sim ser uma infestação demoníaca, vamos dizer assim. Porque estrelas podem representar anjos, e aqui nesse claro está claramente representando o anjo. A nossa abordagem é sempre literal, mas aqui, se ele deu uma margem, a gente literalmente acredita que existe a margem, né? E abriu o poço do abismo. Então esse anjo, essa estrela que foi dada uma chave, foi lá para abrir um poço do abismo. Onde está esse abismo? Na terra, né? Eu entendo que é isso. Então na terra existe um abismo e que está trancado. Bom, abriu o poço do abismo com essa chave e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então a fumaça, a gente também viu, né, nos capítulos anteriores, que elas têm um simbolismo, né, de representar as nossas orações. No texto anterior, né, as orações dos santos estavam junto com as fumaças. Então essa fumaça é uma representação espiritual mesmo. Então quando ele abriu esse poço, saiu de tudo lá dentro, ao ponto de escurecer o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testes o selo de Deus. Então vamos lá. Antes, a gente viu que a outra estrela que caiu, né, que seu nome era Absinto, ela veio para destruir o quê? A terra, né? O mar, as outras taças vieram atacar a terra, o mar, essas coisas. Taça não, trombetas. Vieram atacar a terra, o mar, o sol, essas coisas. Já essa agora, ao contrário, não é para danificar mais a terra, e é para perseguir exclusivamente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quem são esses homens que não serão mortos por esses? Quem se palpita aí a dizer? Os 144 mil. Por quê? Porque quando fala deles, no capítulo anterior, se vocês quiserem ir lá,
no capítulo 7. Tá, no versículo 3 vai dizer: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de Deus. E ouviu o número dos selados, eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Então, esses que tem esses, que sinal é esse? É esse selo aqui, não é isso? Foram selados, esses não estão sendo perseguidos. Voltando para o capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testes o selo de Deus. Então, a dúvida que a gente trouxe na ocasião era: esses selados eram uma representação de todos os que eram salvos na terra, ou eram aqueles que, de alguma forma, estariam ressuscitando, né? Eram pessoas, antigos profetas, homens de Deus que ressuscitaram. A gente entendeu que tratava-se desses ressuscitados mesmo, porque são homens, servos de Deus, que não se corromperam com mulheres, uma série de requisitos que são dados, que não se encaixa hoje mais com ninguém. E o principal deles é o fato de ter uma lista, né, literal de cada tribo. Hoje essa lista se perdeu, nós não temos mais quem é da tribo de quem, né? Inclusive, existem estudos e gente dizendo que aqueles que são em Israel hoje, nem de fato são descendentes das tribos de Israel, que se perderam mesmo. Então não dá para saber. E é dito que isso esses 144 mil, sendo cada um de uma tribo, é dito que é um sinal. Então, para ser sinal, tem que ser perceptível. E a forma de ser perceptível é você ressuscitando antigos homens de cada uma das tribos passadas. Aí alguém vai dizer assim: não, eu já falei isso, estou só repetindo. Alguém vai dizer assim: mas não tem exemplo disso na Bíblia. Tem vários exemplos disso na Bíblia. Inclusive, quando Jesus Cristo morreu, os sepulcros se abriram e os santos ressuscitaram. E não só ressuscitaram, eles foram para a cidade. Eles entraram foram vistos por todo mundo. Então eu acredito que aquilo já era um apontamento para isso que irá acontecer aqui também. Todo mundo está acompanhando, né? Estou trazendo aqui para contextualizar onde a gente estava aqui. Bom, esse anjo é um anjo caído, ou se é um anjo que realmente tem como que estão segurando os ventos e tudo mais, é um anjo que Deus veio fazer isso. Tá, vamos ver então se no prosseguimento do texto a gente tem mais indícios então. Pode ser. Está dizendo que talvez esse anjo que abriu o poço não seja necessariamente um anjo caído, um demônio. Pode ser um anjo do Senhor mesmo que foi lá só abrir. Diz que o quê? Tá. Vamos ver. Capítulo 20. Qual o versículo? Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então esse anjo tinha a chave do abismo, né? E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. Então, é possível que seja o mesmo anjo? Parece sim, né? Tem um indício muito... Estou dizendo que não. Tem um indício muito forte que sim. Tá? A não ser que tenha 2 anjos com a chave do abismo, mas eu acredito que ser o mesmo, sim. Então, beleza. Então não... O chaveiro celestial fez uma cópia lá. Então estamos compreendendo então que não era mais um anjo caído. Já voltei atrás aqui do que eu falei, tá bom? Está corrigido. 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Então aqui tem gente que diz que esse não os matassem, mas os atormentassem, estava se referindo aos 144 mil, mas eu não acredito que seja isso, né? Para mim, bem claramente, está falando ao resto do mundo, né? O resto do mundo, isso. E aí é curioso isso, né? Porque ele não vai os matar,
mas vai atormentá-los por 5 meses. E naqueles dias... Não só não vai matar, como vai permitir que morra. Isso. É o que vai dizer agora no verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, os seres humanos, nesse momento, eles vão tentar se matar. É isso que eu entendo aqui. E não vão conseguir. Isso é uma coisa, sinceramente, absurda para minha compreensão, tá? Porque há um tempo atrás, eu não sei se isso é verdade que eu vou falar, tá? Mas, enfim, vou falar porque eu vi alguém falando, vou reproduzir. Alguém disse que lá na Alemanha, um cara estava sendo torturado lá e ele conseguiu se matar prendendo a respiração. Não sei se isso é verdade, mas para mim é uma coisa assim absurda. O que eu entendo disso? Que o cara ficou tão desesperado, tanto sofrimento, que ele teve força para prender a respiração até morrer. Mentira. Mentira? Com certeza, porque quando ele ficasse inconsciente, ele ia respirar automaticamente. Tá. Então ele conseguiu se controlar o corpo dele inconscientemente. Tá, então quando ficasse inconsciente, ele morreria. Então, mas se ele ficasse inconsciente, nesse caso aqui, se alguém fizesse isso, ele alivia a sua dor? Ou não, inconsciente? Eu também não sei, porque eu não sei como é que é o cara em coma, né? Então eu não tenho como especular. Então não tenho a menor ideia de como seria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem gente que diz que ouve, né? Então beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa, é muito difícil você impedir a pessoa de se matar. Se a pessoa quiser se matar, ela vai dar o jeito dela, cara. Ainda que esse relato seja mentira, algo próximo disso pode ter acontecido, né? Ele foi lá e como ele já estava sofrendo alguma coisa, morreu. Eu não sei, né? Não por isso, mas morreu por alguma coisa. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que para você ser impedido de morrer, é que você está sendo controlado totalmente, seja física ou mentalmente. Ou você está totalmente aprisionado em alguma forma, totalmente controlado, ou você está totalmente absorto por alguma coisa, né? Entorpecido, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Vou até beber mesmo. E aí, quando a gente reflete sobre isso, como é que alguém conseguiria impedir? Hoje, com o que a gente conhece de hoje, a tecnologia poderia causar isso aqui, não poderia? Poderia. É até curioso como é que as coisas acontecem no mundo. O meu irmão, ele é o meu propagador de notícias apocalípticas. Ele me fala tudo que está acontecendo pelo mundo de coisas que são bizarras e escandalosas, tá? E aí um dos vídeos que ele me mostra, está sempre me mostrando vídeo assim sinistro. Um dos vídeos que ele me mostrou mostra um cenário, um evento na ONU, onde tem uma mulher palestrando. Aí essa mulher fala como vai ser o futuro lá e mostra uma empresa na China, onde 5.000 funcionários usam um capacete e esses capacetes regulam as atividades cerebrais, mandam por uma central e as pessoas na central, porque estava tendo problema de suicídio, sei lá o que, nessa empresa, depressão e tal. Aí nessa central os caras percebem quando um funcionário está dando sinais de algum problema. Aí, beleza, percebeu, aí vai, não sei o que eles fazem, faz alguma coisa lá. Isso é bizarro pra caraca, tu imagina isso. E aí nesse vídeo da ONU, a mulher projeta um futuro onde vai ter um monte de coisa, por exemplo, as crianças na escola estudando, aí o professor vai perceber quando a criança perdeu a atenção, vai perceber quando aconteceu alguma coisa, ou seja, um controle total e absoluto. Tudo bem, é um vídeo especulativo de um monte de coisa, mas a tecnologia já existe, já tem a empresa fazendo. Junto a isso, você tem um enorme divulgar hoje, por exemplo, de bem-estar mental, todo mundo está falando isso, bem-estar mental, você tem que cuidar e tudo mais. Você consegue conectar os pontos, não consegue? Eles vão ficar falando disso, a tecnologia vai desenvolver ao ponto que uma coisa vai ligar a outra, a desculpa vai ser essa. É para o seu bem, você vai usar o seu... Agora eu vi que a Samsung lançou um anel, já viu? Smart Ring.
Não? Então, Samsung lançou lá, Smart Ring, aí tem óculos. Daqui a pouco você tá todo smart, né? Roupa, não sei o que lá, tal, óculos. Ver, não sei o que, de sangue, sei lá, cara, deve fazer um monte de coisa interessante aí. Mas a desculpa é de saúde, que ele já, ao mesmo tempo, já comunica ao celular que você está com problema, precisa ir. Eu conheço um cara, conheço um cara que disse que conhece um cara que ele estava correndo na praia e pelo celular, ele usa aquele smartwatch, mandou ele ir urgentemente para o hospital. Aí ele foi, chegou lá, estava tendo infarto. E aí foi salvo pelo smartwatch. Que beleza, tal, tecnologia. E é assim que a coisa vai sendo vendida, né? Poxa, funciona e tal. Olha, o cara foi salvo. Olha lá, tanto é que o amigo do amigo chegou até mim essa história. Daqui a pouco eu já estou reproduzindo. Daqui a pouco o outro vai, eu vi um pastor falando que não sei o quê. Ou seja, estamos todos divulgando projetos da besta. Amém. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer aqui é: eu consigo imaginar um futuro onde as pessoas vão estar aprisionadas na tecnologia. A qual tecnologia? Sei lá. Acho que já tem, misturado com as que virão. E não, elas vão desejar a morte e não vão conseguir mesmo. Vão estar num estado de total submissão ali, aquilo ali, né? Na época que eu era viciado em videogame, eu já tive essa época, jogava lá, saiu uma notícia de que na China tinha morrido, que a gente jogava direto, né? Sei lá, 18 horas jogando, não sei, era muito tempo. Na China tinha morrido lá um adolescente que ficou não sei quantas horas jogando. Já ouviu falar? Jogando, e o moleque morreu. Então, você vê, né? Como é que um joguinho que não estava nem no seu olho, eu imagino, conseguiu absorver o cara até ele morrer jogando. Imagina, jogando, aí morreu. Nada de videogame com os irmãos e tal. Enfim, seja como for, a tecnologia tem esse poder. Agora, você imagina a tecnologia no seu olho, com um anel, com um relógio, com, sei lá, paletó smart e com qualquer outra coisa. Qual é o fim disso? A marca da besta. É isso que eu imagino. Vai ser só um chip implantado lá que vai compilar tudo isso. Enfim. Mas não vai ser isso não. Tá bom, eu não estou dizendo que é isso. Quando chegar lá, quem viver para ver vai saber. Mas a gente consegue vislumbrar que não é tão impossível assim de conseguir fazer algo semelhante a isso aqui, que é o que nos interessa. Mesmo que a gente não viva isso aqui, a gente vai viver todo o processo até lá. Tudo. Porque se você reparar, a tribulação ali é um período curto de tempo. Então, para conseguir fazer isso aqui, as coisas vão sendo construídas. A gente vai ver o esfriamento do amor, a gente vai ver que a gente já está vivendo isso, a gente vai ver pai contra filho, tudo que foi predito a gente vai ver. A gente pode não ver necessariamente isso aqui, mas o processo que leva até isso aqui a gente vai ver, então a gente tem que estar atento. Bom, passada essa parte, né, que eles vão desejar morrer e não vão morrer, João, que está tendo a visão, vai descrever esse ser. Aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos para a gente tentar imaginar o que pode ser. Beleza? Olha a descrição. Ó. Pensa nisso, é um cara que está olhando alguma coisa que ele não conhece e está descrevendo com elementos que ele conhece. Aí vamos tentar imaginar. Ó. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leões. Então, quando ele fala, por exemplo, que tinham dentes como leões, qual a imagem que vem na nossa cabeça? Né? Um dentão, né? Uma presa grande. E quando fala que seus cabelos eram como cabelos de mulheres, qual a imagem que vem na nossa cabeça? Comprido, né? Com certeza não era raspado, era um cabelo comprido. Então, se fosse só esses dois versículos, só esse versículo aqui, na verdade, o 8, eu diria que parecia um vampiro, né? Cabelo comprido, não é essa imagem que a gente tem dos vampiros, das artes, das obras de arte em geral? Cabelo comprido, dentão, beleza, mas não é só isso que tem não, tá?
Ele tinha um corpo como se fosse um cavalo aparelhado, né? Todo cheio de cores brilhantes, não sei o que ele está identificando aqui. Isso aí parece que tinha um corpo como cavalo, tinha um corpo como gafanhoto dele, mas eles estavam aparelhados como cavalo para a guerra, né? No sentido de um atrás do outro, enfileirados, como se fosse um cavalo. Pode ser, de emparelhamento, que você está querendo dizer. Pode ser. E tinham couraças como couraças de ferro. Aí aqui sim, está todo aprontado, né? Aprumado para a guerra. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então, o pessoal mais radical costuma usar esse texto aqui para dizer que eles estavam vendo jatos, helicópteros e coisas semelhantes. Eu não acho que seja isso, não. Acho que é um ser mesmo com essas características e que o seu ruído era isso. Que esse barulho de carro não é o carro que a gente vê hoje. É a carroça, né? Que ele está falando, é a carroça correndo, aquela carroça. Então é o barulho das asas batendo, fazendo esse atordoaço aí. Aí vamos lá. E tinham caudas semelhantes às duas escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Então existe nesse abismo um rei lá governando, né? Que é esse anjo do abismo aí. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Muito bem. Como é que a gente imagina? Eu vou dar uma opinião aqui radical que tem a ver única e exclusivamente com a minha mente. Não tem nada bíblico aqui. É minha cabeça. Esse animal na descrição aqui, eu consigo imaginar um animal semelhante a um dragão. Quem está falando que parece um gafanhoto, talvez por causa da asa, né? O batido das asas e tudo mais. Mas se ele tem cauda, a cauda é grande, e tem alguma cauda que pica ali, né? Então ele tem algum certo controle dessa cauda. E tem asa, ele tem dente de leão, né? Tem uma coroa na cabeça, essa coroa pode ser uma espécie de chifre. Então eu imagino, na minha cabeça, que esses gafanhotos aqui poderiam ser como se fossem dragões, tá? Porque a Bíblia dá a entender que existe ainda o dragão lá no fundo do abismo lá e tudo mais, que seja Satanás, enfim, só a minha imaginação, beleza? Eu acho que eles são gafanhotos mesmo, Como se fosse um gafanhoto. Ele fala literalmente, ele fala que um gafanhoto, nesse caso ele fala lá no começo, ele falou gafanhoto sobre a terra, ele fala algo parecido com gafanhoto, ele fala literalmente gafanhoto. Depois ele fala que ele começa a escrever o parecer de gafanhoto. Aí tem cara de rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de... Então, pode ser, só que o gafanhoto, assim, pode ser tudo isso aí. Um gafanhoto é um bicho esquisito, teoricamente, né? Assim, é um bicho, eu acho que tem muito a ver com o bater das asas, mas assim, eu nunca vou ver esse bicho, esse animal, esse ser aqui. Então, se você estiver vivo, surgirem seres como gafanhotos ou dragões, saiba que o tempo está próximo de verdade, né? Vamos lá. Você quer mostrar alguma coisa aí? Mostra aí que depois eu mostro a todo mundo. Um gafanhoto. Mas vou prosseguir. Verso 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, esse primeiro ai, a quinta trombeta foi o quê? A soltura desses, aí eu posso chamar de demônios. Não posso chamar de demônios? Para mim é tudo demônio. Tem gente que diz que não, porque como eles estão debaixo da terra, lá presos, não seriam seres espirituais. Eu não me interessa muito isso. É algum ser maligno, com certeza, a serviço de Satanás. Ponto final. Foi o primeiro ai. Agora vamos continuar o verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados
para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, olha que interessante. Achou aí, não? O primeiro ai, não foram mortos os homens, não é isso? Eles desejavam morrer, queriam morrer, foram torturados ali talvez, mas não foram mortos. Já nesse outro ai, os homens vão morrer, né? E é bastante gente que vai morrer, a terça parte dos homens. É importante que a Bíblia coloque esses detalhes, por exemplo, 5 meses, a terça parte dos homens, para definir as coisas, para a gente eliminar os falsos profetas. Porque a gente está dizendo aqui, a gente entende que não vamos estar aqui presentes. Mas por aí tem um monte de gente pregando um monte de coisa. Aí o cara pega, por exemplo, o Covid foi isso aqui, como eu ouvi. Não, o Covid não foi isso aqui. Porque a primeira critério básico para ser alguma coisa considerado isso aqui é morrer 1/3 da população. Não pode ter, não é simbólico, porque ele está dando específico. 1/3 morreu, 5 meses de tortura. Então você fica claro, 5 meses de tortura. Isso é importante para a gente não ser enganado, porque o diabo, ele usa a Bíblia para nos enganar. Ele não inventa um negócio do nada. Ele pega esse texto aqui, aí pega lá o Covid, o falso profeta, e leva a multidão para dizer, nós estamos no fim dos tempos. Vocês têm que vir para cá, para a minha igreja, tem que servir aqui a minha igreja, fazer isso, aquilo outro, enquanto que, na verdade, ele está errado. E aí eu acredito que ele não esteja errado. Ele está manipulando a palavra de Deus para interesse próprio e que, no fim das contas, é para servir a Satanás. Então é importante a gente conhecer também o que acontece depois do arrebatamento, para a gente não ser enganado, não ficar acreditando em falsos profetas por aí. Muito bem. E aí, olha como é que são. Ele vai matar. Só que como que ele vai matar? É o número... a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número dele. Então, e assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e sobre as suas bocas sairá fogo, fumaça e enxofre. Bom, aqui eu acho curioso que ele falou que soltou os 4 anjos, né, que estão preparados para esse dia. Esses anjos, eles necessariamente não precisam ser seres celestiais, né? Que a gente viu ao longo anteriormente que vários anjos no livro de Apocalipse, na verdade, são seres humanos, são pessoas. Ao anjo da igreja que está, é o pastor. Em diversos momentos no livro de Apocalipse, o anjo se refere ao pastor. Então ele está dizendo que 4, no caso ao mensageiro, né, a uma pessoa, que esses 4 indivíduos, eles vão liderar esse exército para matar a terça parte, um exército de 200 milhões de pessoas. Então é possível que sejam pessoas mesmo. Mas como assim? Essas pessoas são ruins ou não? A gente tem que lembrar que isso aqui é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Tá? Então, matar pessoas faz parte da punição de Deus. Porque a pessoa vai dizer assim, não, isso aqui é uma coisa ruim, não pode ser de Deus. Quem disse? Deus matou um monte de gente. Deus matou o mundo inteiro, deixou só Noé e sua família. Quando a gente pensa em Noé, a gente pensa nos bichinhos sendo salvos. E esquece dos milhões de pessoas que morreram afogadas. E Deus falou que não seria mais como no tempo de Noé, com água, seria por fogo. Então a gente vê esse povo, a gente já viu que desceu fogo antes aqui e tal, na destruição da terra. A gente vê esse exército que estão assentados sobre cavalos, e ele descreve esse cavalo dessa forma esquisita. Um cavalo que voa, que tem a cabeça de leão, que cospe fogo. Aí nisso aqui eu deixo margem. Pode ser literalmente um cavalo mesmo, pode ser um dragão, pode ser uma nave, um avião, um foguete, um avião bombardeiro, qualquer coisa nesse sentido aqui, porque eu não tenho como saber mesmo.
enfim, de qualquer maneira, é um exército de 200 milhões. 4 indivíduos governando um exército de 200 milhões. No futuro, eu acredito, que as pessoas conseguirão identificar isso aqui, com alianças, com tudo mais. Hoje, por exemplo, qual seria a nação na Terra que poderia ter um exército de 200 milhões de pessoas? É difícil, né? Porque 200 milhões é a população do Brasil. E o Brasil é uma das maiores populações do mundo. Então, você pensar, China, Índia, talvez o mundo islâmico, né? Tem muita gente pelo mundo. Como ele diz que são 4 e que governam, talvez no futuro as pessoas vão identificar uma aliança entre 4 nações, vai ter um exército gigantesco e vai poder ter algum esclarecimento sobre isso aqui. A nós, basta saber que são 4 anjos enviados por Deus que vão matar a terça parte da terra com guerra. Tem um exército guerreando. Muito bem. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Muita gente diz que é equipamento militar mesmo, porque é justamente o que libera essas bombas aí e tal, tudo que libera. Enfim, não tem como saber. Porque o poder deles está nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. É por isso que eu falei que poderiam ser dragões também, né? Vai saber, né? Um corpo de serpente que tem cabeça. Cara, é simbólico e beleza. Uma coisa clara também é que eles não parecem ser os mesmos 4 que estão segurando, também estão seguros para poder destruir a terra. São coisas diferentes que estão com a intenção de fazer, né? Os 4 anjos, por exemplo, no capítulo 7, depois as coisas... Ah, sim. São os 4 dentro da terra, aí temos 4 dentro da terra, para que nenhum vento soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a água. Não parece ser o mesmo 4 anjos que já aqui está descrito, né? É porque existem 4 anjos que estão no capítulo 7, eles estão aonde que é a localização deles? Estão nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra. Isso. E aqui, esses 4 anjos, eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, parecem ser 4 anjos diferentes. É isso que você está dizendo, né? 4... personagens diferentes fazendo coisas diferentes. Eu acho que pelas ações a gente vai identificar, né? Lá no capítulo 7, os seres humanos estarão vendo. Então vai parar de ventar, vai ter calor abrasante, tudo isso a gente vai viver. Faz parte da grande tribulação. Beleza. Verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não, aqui que é curioso, ó. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, quem é que sobrou definitivamente? Quem é que sobrou na terra aqui? Os idólatras, os que se curvam a imagens, a essa galera. Por que eu estou trazendo isso? Qual é a religião mais idólatra que a gente conhece? A Igreja Católica. As pessoas se curvam literalmente a isso aqui. Beija pé de estátua, faz todo esse cenário aqui. E olha que curioso, morreu uma galera, está todo mundo sofrendo. Quem sobrou não se arrependeu de praticar essas coisas aqui. É curioso, porque a última coisa a ser destruída no livro de Apocalipse é o quê? A Grande Babilônia. Caiu a Grande Babilônia. Então eu acredito, tá, que os católicos vão ficar até o final. Vão ficar ali, ó. E quando eu vejo os católicos que falam hoje, que são influentes, sei que Freire, essa galera aí que se promove na mídia, eu vejo isso aqui, porque eles conseguem argumentar sabiamente coisas que são pelo mundo, trazendo a Igreja Católica como se fosse o herói da sociedade, que
que o mundo está acontecendo porque não estão servindo a Igreja Católica, não estão adorando a Igreja Católica. Eles conseguem inverter os negócios. Eu acho que isso vai durar até o final. Eles vão continuar falando e defendendo, por isso que eles não vão se arrepender. Porque eles vão estar... Pensa nesse cenário. Um grupo de pessoas, ainda que não seja a Igreja Católica, um grupo de pessoas sobreviveu a tudo isso aqui. Está todo mundo morrendo. É seca, é fome, é água contaminada, é tudo morto, os peixes morrendo, e guerra, aquela coisa toda. Só sobrou um grupo, tem um grupo lá. O que esse grupo vai achar? Que a gente é protegido por Deus. Não é isso? Como eles não têm o discernimento do Espírito Santo, por não ter o Espírito Santo, não são salvos, eles vão justamente justificar isso dizendo que eles estão corretos e vão se tornar ainda mais idólatras, ainda mais servos de Satanás. Por isso que diz, né, que aquele que está que susta ainda mais. É isso, ele vai se afundar, é quase isso, não é bem isso não, mas vai se afundar ainda mais. E último versículo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. É curioso, furtos. Totalmente diferente, né? Enfim, é curioso isso aqui também, né? Como é que tudo isso tem a ver com isso, com homicídio, tem a ver com feitiçaria, com fornicação, com roubo, porque é isso que eles são mesmo. As pessoas falam assim, mas os católicos são anti-aborto. Cara, não dá nem para mensurar a quantidade de heresia que tem nesse meio de fornicação que eles têm entre si. Recentemente eu vi uma matéria no site do Vaticano dizendo que o Papa teria dito que era para não aceitar mais homossexuais para serem padres. Ou seja, o tempo todo eles aceitaram homossexuais para serem padres. Então, tem todo tipo de fornicação, de heresia. Você acha que não tem entre padres, freira, aborto? Você acha que não tem? Eu não vou afirmar isso, mas eu suspeito que deve ter. E essas coisas virão à tona, né? Porque não tem nada oculto. Virão à tona no tempo certo. Tem muito escândalo que já vem à tona agora, né? Abuso de criança, todo esse tipo de maluquice que tem por aí. E tudo isso vinculado ao quê? Feitiçaria. Porque é curioso isso. Um dia eu vou estudar mais para pregar. Mas quando Jesus fala, por exemplo, que sai o demônio de alguém, a gente já falou isso, né, quarta-feira, né? Sai o demônio de alguém, e ele vai, vagueia e não encontra onde repousar, ele volta. Isso me dá um entendimento de que não é todo mundo que pode receber demônios. Mesmo entre os não salvos, não é todo mundo que pode receber os demônios. E quando você vê as pessoas que, na Bíblia, que descreve alguma coisa a mais dos que são endemoniados ou perturbados de alguma forma, eles sempre fizeram algo antes. Os que se descrevem, tem muito que não é descrito, como o cara que chegou lá e se ajoelhou diante de Jesus e tal, não fala sobre ele antes. Mas os que acabam servindo a outros deuses ali, né? E eu fico pensando que normalmente, por exemplo, quando Israel adorou inclusive Zé Renato usou muito bem isso, dizendo, olha, esse é o seu Deus. Quando eles criaram lá o bode, né, o touro, o bezerro, esse é o seu Deus. Fala que esse é o Deus, o Senhor de Israel que te livrou do Egito. Eles adoraram aquilo ali. Como é que eles estavam adorando aquilo ali? Com festas e rituais. Então eu acredito que essa feitiçaria que é dito aqui está sempre envolvido com rituais mesmo de fornicação, de bebedeira, de tudo isso aí que permite que as pessoas sejam mais endemoniadas. Um dia eu vou me aprofundar nisso para estudar melhor. Por enquanto, o texto do capítulo acaba agora, no verso 21. Alguém queria trazer alguma coisa para a gente avançar ou encerrou?
Encerrou? Então estamos encerrados por hora. Vamos louvar mais um.